Espera, antes de você fechar os olhos hoje à noite, eu preciso te dizer uma coisa importante. Fica até o final desse vídeo, não porque eu pedi, mas porque no final tem uma oração que vai ser feita especificamente para o que está pesando no seu coração agora, para o que você não conseguiu falar para ninguém hoje, para aquela coisa que ficou guardada no peito o dia todo. Não é coincidência você estar aqui agora, nesse exato momento. Deus planejou esse encontro. O dia acabou. E talvez ele tenha sido pesado demais. Talvez você tenha sorrido para todo mundo, mas por dentro algo estava partido. Talvez você tenha lutado contra um pensamento ruim que não queria ir embora. Talvez você esteja deitado agora, olhando para o teto, e o silêncio da noite pareça mais barulhento do que o dia inteiro. Você não está sozinho. Tem alguém acordado. Tem alguém que nunca cochila, nunca distrai, nunca cansa de te ouvir. E ele está esperando por você agora. Senta. Ou deita, se já estiver na cama. Respira fundo. Deixa os ombros caírem. Você chegou até o fim de mais um dia. E isso por si só já é uma vitória. Pai, obrigado. Obrigado por cada minuto desse dia que passou. Pelos que foram bons e pelos que foram difíceis. Porque em todos eles o Senhor estava presente. Eu peço agora que o Senhor pouse sobre cada pessoa que está assistindo isso. Que o Senhor fale. Que o Senhor toque, que o Senhor cure o que está machucado, acalme o que está agitado, restaure o que está quebrado, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a noite tem um papel muito especial na Bíblia? A maioria das pessoas pensa na noite como um momento de parar, de descansar, de simplesmente apagar. Mas quando você abre as Escrituras e começa a prestar atenção, percebe algo impressionante. Deus tem um amor especial pela noite. É de noite que Ele mais aparece. É de noite que as grandes revelações acontecem. É de noite que os destinos são mudados. Pensa comigo. Foi numa noite que Jacó lutou com um anjo e teve seu nome mudado de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Ele entrou naquela noite como um homem fugindo do próprio passado. Ele saiu como um homem com um novo futuro. A noite não o destruiu. A noite o transformou. Foi numa noite que Deus falou com Salomão em sonho e lhe disse: "Pede o que quiseres e eu te darei." E Salomão, em vez de pedir riqueza ou poder ou a vida dos seus inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão agradado que deu tudo junto. A noite foi o portal da maior bênção da vida de Salomão. Foi numa noite que os pastores estavam no campo, no frio, no silêncio pesado da madrugada, e de repente o céu se abriu. Um anjo, uma luz que rasgou a escuridão. E a notícia mais bonita que o mundo já ouviu: não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Jesus havia nascido. A maior noite da história humana não foi de destruição, foi de salvação. E foi numa noite que Pedro estava na prisão, acorrentado, cercado de soldados, dormindo entre guardas, sem esperança humana nenhuma. E um anjo tocou nele e disse: "Levanta depressa." As correntes caíram, as portas se abriram. A noite que parecia ser a última se tornou o começo de uma nova história. A noite não é seu inimigo. A noite pode ser o seu altar. Mas eu sei que nem toda noite parece assim. Tem noites que são pesadas demais. Noites que chegam carregadas com tudo que deu errado durante o dia. Com as palavras que alguém disse e que ficaram cravadas. Com a conta que não fechou. Com o relacionamento que está difícil, com o filho que preocupa, com a saúde que assusta, com o sonho que parece cada vez mais distante. Tem noites em que você deita e o travesseiro parece um campo de batalha. Os pensamentos não param, a mente gira, o coração aperta e o sono não vem porque a preocupação chegou primeiro e ocupou o lugar dele. Você já passou por uma noite assim? O rei Davi passou, muito mais de uma vez. E ele não escondeu isso. Ele escreveu sobre isso
com uma honestidade que até hoje parte o coração de quem lê. Ele disse que as suas lágrimas foram o seu alimento de dia e de noite, que o seu leito ficou molhado de tanto chorar, que a sua alma estava perturbada e perguntava: até quando, Senhor? Até quando? E sabe o que é mais lindo nessa história? É que mesmo nesse estado, mesmo com a alma despedaçada, Davi não saiu de perto de Deus. Ele foi até Deus com a dor. Ele derramou a dor no colo de Deus, e Deus não o rejeitou por estar quebrado. Deus o acolheu exatamente assim, partido e chorando, e começou a reconstruí-lo de dentro para fora. Isso é o que Deus quer fazer com você hoje à noite. Ele não quer a versão arrumada de você. Ele não quer o sorriso de domingo que você coloca para todo mundo ver. Ele quer você de verdade. Ele quer o cansaço real, a dúvida real, o medo real, a dor real. Porque é exatamente aí, naquele lugar que você considera fraco demais para mostrar para alguém, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo aprendeu isso na dor. Ele tinha algo que chamava de espinho na carne, algo que o incomodava, que o limitava, que ele queria desesperadamente que Deus tirasse. E ele pediu, 3 vezes pediu, e Deus não tirou. Mas Deus disse algo que mudou tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não na força, na fraqueza. Isso significa que o momento em que você está mais vulnerável, mais cansado, mais sem resposta, é o momento em que o poder de Deus tem mais espaço para agir em você. Porque quando você acaba, Deus começa. Abre comigo o Salmo 91. Ou simplesmente fecha os olhos e deixa as palavras pousarem sobre você como um cobertor quente numa noite fria. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, sente isso. Existe um esconderijo, um lugar onde o barulho do mundo não entra, onde a ansiedade não tem acesso, onde o medo não consegue chegar. E esse lugar não é uma montanha distante, nem um mosteiro isolado. Esse lugar é a presença de Deus. E você pode entrar nele agora mesmo, deitado na sua cama, com o coração partido ou agitado, porque a única porta de entrada é a fé. É dizer: Senhor, eu escolho descansar em Ti. Não te sobrevirá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Imagine isso como uma cerca invisível ao redor da sua casa esta noite, ao redor do seu quarto, ao redor da cama onde seus filhos dormem. Uma proteção que olhos humanos não veem, mas que o reino das trevas conhece e teme. Os anjos do Senhor acampando ao redor dos que o temem. Não é poesia bonita, é realidade espiritual. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te abrigarás. Fecha os olhos e imagina isso de verdade. Como um filhote que se esconde debaixo das asas da mãe quando a tempestade chega. O vento uiva lá fora, a chuva bate forte, mas ali debaixo há calor, há proteção, há paz. Essa é a imagem que Deus escolheu para te descrever o que Ele quer ser para você esta noite. Não um Deus distante no trono, julgando seus erros do dia. Um pai, uma mãe, um abrigo vivo e caloroso. Mas e quando a noite não é de descanso? E quando a noite é de guerra? Porque tem noites assim também, noites em que algo invisível parece oprimir, em que pensamentos que você sabe que não são seus invadem sua mente, em que um peso inexplicável pousa no peito e você não consegue identificar de onde veio, em que o passado aparece com força para te lembrar de tudo que você fez de errado, de tudo que você perdeu, de tudo que não deu certo. Essas noites existem. E a Bíblia não finge que elas não existem. Efésios 6 fala sobre isso com uma clareza que não dá para ignorar. Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra o chefe que te tratou mal. Não é contra o vizinho que te irrita. Não é contra a situação financeira que aperta. A luta real, a luta que acontece nas noites pesadas, é contra principados, contra potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não é para te assustar, é para te acordar. Porque se a luta é espiritual, as armas também precisam ser espirituais. E Paulo lista essas armas com precisão militar: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está vestindo essa armadura esta noite? Não é uma armadura física, é uma postura espiritual. É acordar de manhã e dizer: hoje eu escolho andar na verdade. Hoje eu não vou me deixar contaminar pela mentira. Hoje eu vou proteger meu coração. Hoje eu vou caminhar em paz mesmo quando tudo ao redor for caos. Hoje eu vou exercer fé mesmo quando não estiver sentindo nada. E à noite, antes de dormir, é fazer um balanço. O que entrou na minha mente hoje? O que eu deixei penetrar no meu coração? Tem alguma porta aberta que precisa ser fechada? Porque a noite é o momento mais vulnerável. É quando a guarda baixa. É quando o cansaço do dia abre brechas. É por isso que o inimigo prefere agir de noite. É por isso que os pensamentos mais sombrios chegam depois que a luz apaga. Mas é também por isso que a oração da noite é tão poderosa. Quando você ora antes de dormir, você está essencialmente dizendo ao reino das trevas: esta noite, este quarto, esta mente, este coração, este lar, estão sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E isso muda tudo. Não como superstição, como realidade espiritual. Deixa eu te contar sobre Elias. Elias era um profeta de fogo, um homem que orou e a chuva parou por 3 anos e meio. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal sozinho no Monte Carmelo e viu o fogo de Deus descer do céu e consumir o sacrifício encharcado de água. Um homem de uma fé que sacudia nações. E depois de tudo isso, depois da maior vitória da sua vida, ele fugiu. Uma mulher chamada Jezabel mandou uma mensagem ameaçando matá-lo. E Elias, o mesmo Elias que havia feito o fogo do céu descer, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Ele deitou debaixo de uma árvore, exausto, desiludido, sozinho, e disse: já basta, Senhor, tira a minha alma. Você já sentiu isso? Não necessariamente querer morrer, mas aquela exaustão profunda de dizer: já basta, não aguento mais, estou cansado demais de lutar. E sabe o que Deus fez? Não pregou o sermão. Não disse que Elias estava sendo fraco ou ingrato. Não listou todas as vezes que tinha livrado Elias no passado. Deus mandou um anjo, e o anjo tocou em Elias e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. O caminho é longo demais para ti. Que frase, que compaixão. Deus reconhecendo que o caminho era pesado demais para ser feito sem sustento e providenciando o sustento antes de qualquer outra coisa. Pão quentinho, água fresca, descanso, cuidado. 2 vezes o anjo fez isso. 2 vezes tocou em Elias e disse: levanta e come. E na força daquele alimento, Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar ao lugar onde Deus queria falar com ele. Talvez você esteja sendo o Elias desta noite, exausto, deitado, sem força para continuar. E Deus está mandando um anjo invisível te tocar agora mesmo e dizer: levanta, come, bebe, descansa, porque o caminho ainda tem muito pela frente. E eu vou te sustentar em cada passo. Filipenses 4. Paulo escreveu isso na prisão. Não num retiro espiritual. Não num momento de abundância e conforto. Na prisão, acorrentado, sem saber se seria solto ou executado. E ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como, Paulo? Como alguém que está na prisão consegue não ser ansioso? Ele explica logo depois: em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso significa uma paz que não faz sentido racional. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não muda quando a conta não fecha, quando o diagnóstico assusta, quando o relacionamento balança, quando o futuro parece incerto. Uma paz que está ancorada em algo que não muda, em alguém que não muda. E o mecanismo para acessar essa paz é a oração com ação de graças. É levar tudo a Deus, é não guardar nada, é abrir a mão e entregar. É dizer: Senhor, isso aqui é grande demais para mim, mas não é grande demais para ti. Então eu entrego, eu confio, eu descanso, e então acontece o milagre invisível. A paz entra como um fluido suave que vai preenchendo todos os espaços vazios, que vai acalmando cada área agitada, que vai colocando ordem no caos interno, não porque o problema foi resolvido, mas porque aquele que resolve todos os problemas está no controle. Essa é a paz que Deus quer te dar esta noite. Tem mais uma coisa que precisa acontecer antes de você dormir. Efésios 4 diz algo muito direto. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Em outras palavras, não carregue mágoa para dentro da noite. Não deixe o dia terminar com um coração fechado para alguém. Isso não é ingenuidade, não é fingir que a dor não existe, é uma decisão espiritual. É entender que o perdão não é um favor que você faz para quem te magoou, é um presente que você se dá, porque a mágoa guardada é como um veneno que você toma, esperando que o outro sinta o efeito. Quem pagou o preço mais alto pelo perdão foi Jesus. Na cruz, com a dor do mundo inteiro pesando sobre ele, com pregos nas mãos e nos pés, com a humilhação pública, com o abandono dos seus, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele perdoou assim, ele pode te dar força para perdoar também, não com sua força, com a força dele em você. Esta noite, antes de fechar os olhos, passa pela lista das pessoas que te magoaram hoje, ou essa semana, ou esse ano, ou talvez há muito mais tempo. E um por um, na sua mente e no seu coração, você diz: eu escolho perdoar. Não porque mereceu, mas porque eu fui perdoado primeiro. E sente o peso saindo, sente os ombros aliviando, sente o peito abrindo. O perdão é uma das formas mais poderosas de oração, porque quando você perdoa, você está fazendo em terra o que já foi feito no céu. E as portas que a mágoa fechava começam a se abrir novamente. Antes da oração final, tem uma última prática que quero te ensinar. Gratidão, não gratidão de ocasião, não aquele obrigado automático que a gente fala sem sentir. Gratidão real, intencional, específica. O Salmo 100 diz que devemos entrar pelas portas de Deus com ação de graças. Isso significa que a gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Quando você começa a se agradecer de verdade, você está essencialmente abrindo uma porta entre você e o céu. Então, antes de dormir, eu quero te propor um exercício simples. Pensa em 3 coisas, só 3, que aconteceram hoje e que você pode agradecer. Não precisam ser grandes, podem ser pequenas. O café que estava gostoso de manhã. A mensagem de alguém que te fez sorrir, o sol que apareceu entre as nuvens por um momento, o filho que chegou em casa bem, a saúde que permitiu você ir e vir, o trabalho que cansou mas que existe, a cama onde você está agora. 3 coisas, e fala para Deus, em voz alta se conseguir, ou em pensamento se estiver com alguém dormindo perto, mas fala, especificamente, com detalhes. Como quem está contando uma história para um amigo que se importa de verdade. Porque Deus se importa de verdade. E quando você começa a enxergar as bênçãos do dia que passou, mesmo que o dia tenha sido difícil, algo muda no seu coração. A perspectiva muda.
O que parecia só cinza começa a mostrar pontos de luz. E você vai dormir diferente, não negando a realidade, mas ancorado em algo maior do que ela. Tem um versículo em Provérbios que eu quero que você carregue para a sua cama esta noite. Quando te deitares, não te aterrorizarás. Sim, quando te deitares, o teu sono será suave. O sono suave é uma promessa de Deus. Não é coincidência, não é sorte. É uma herança espiritual do Filho de Deus. E o Salmo 127 confirma isso de uma forma ainda mais direta. Certamente, Ele dará isso a seu amado enquanto dorme. Deus age enquanto você dorme. Você entrega o problema para Ele à noite, fecha os olhos, descansa, e enquanto você não está consciente, Ele está trabalhando, movendo peças, abrindo portas, fechando armadilhas, preparando o caminho para o amanhã. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você não precisa ter todas as respostas antes de fechar os olhos. Você só precisa entregar e deixar que o Deus que nunca dorme trabalhe enquanto você descansa. Isso não é irresponsabilidade, é confiança, é fé, é entender que existe um limite entre o que é seu e o que é de Deus. E que quando você chega no fim do seu limite, começa o território ilimitado dele. Agora chegou o momento da oração. A oração que foi preparada para você, para o que está no seu coração esta noite, para o que você não conseguiu colocar em palavras, para o cansaço que está sentindo, para o medo que não quer ir embora, para a saudade que aperta, para o sonho que ainda não veio, para a dor que ainda não passou. Coloca a mão no peito, respira fundo e ora comigo de coração. Pai Celestial, eu venho até Ti agora, no fim deste dia, exatamente como estou, sem máscaras, sem fingimento, com tudo que sou e tudo que sinto. Senhor, obrigado por este dia que passou, pelos momentos bons que foram dons Teus, e pelos momentos difíceis que também tinham Tua mão por trás, trabalhando por meu bem mesmo quando eu não enxergava. Perdoa-me, Senhor, por tudo que fiz hoje que não agradou ao Teu coração, pelas palavras que saíram erradas, pelos pensamentos que não deveria ter alimentado, pelos momentos em que agi no meu próprio esforço e esqueci de Te consultar. Lava-me, renova-me, começa em mim de novo. Eu escolho perdoar, Senhor, aqueles que me magoaram hoje, aqueles que me magoaram há muito tempo. Eu solto a mágoa agora, não com minha força porque não tenho, mas com a força do Teu Espírito em mim. Libero essas pessoas das minhas mãos e as coloco nas Tuas. Agora, Senhor, eu Te peço proteção sobre este lar. Cobre cada cômodo com o Teu sangue precioso. Que nenhum espírito de opressão, de medo, de pesadelo tenha acesso a este lugar esta noite. Que os Teus anjos acampem ao redor de cada pessoa que eu amo. Que o Teu Espírito Santo encha cada espaço deste lugar com a Tua paz. Cuida de quem está doente, sana os corpos que estão sofrendo, fala com quem está angustiado, consola quem está chorando, dá descanso real a quem está exausto, abre caminhos para quem está sem saída, provê para quem está com necessidade, restaura o que está quebrado, redime o que parece perdido e me dá, Senhor, o sono suave que é promessa Tua. Que eu feche os olhos sabendo que estou nas Tuas mãos, que enquanto eu descanso, Tu trabalhas, que o amanhã já está preparado por Ti, que não há surpresa que Te pegue de surpresa, que não há obstáculo que seja grande demais para Ti. Eu confio em Ti, Senhor, não porque entendo tudo, mas porque Te conheço, e quem Te conhece sabe que és fiel, que és bom, que és suficiente. Obrigado por este momento, obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui. Em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o único que tem palavras de vida eterna. Amém. 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 Se essa oração tocou o seu coração, escreve nos comentários.
Deus me ouviu esta noite. Só para eu saber que você chegou até aqui, que essa palavra encontrou você, que esse momento foi real. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, com aquela amiga que está passando por um momento difícil, com aquele familiar que está distante de Deus, com aquela pessoa que você sabe que vai dormir pesado esta noite. Às vezes, um vídeo muda uma noite, e uma noite pode mudar uma vida. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda noite tem uma palavra nova esperando por você aqui. Que você durma em paz esta noite, que seus sonhos sejam leves, que amanhã você acorde renovado, com a certeza de que o Deus que guardou cada hora da sua noite vai guardar cada passo do seu dia. Eu amo você com o amor de Cristo. Até amanhã. Amém.